exatamente minha especialidade, medicina nuclear, mas como eu lido com isótopo radioativo, radiação praticamente todos os dias, eu acho que eu tenho um pouco já de conhecimento para poder falar, dar uma palestra dessas. Inclusive, eu devo entrevistas para o Brasil, para a Folha de São Paulo, a revista Veja, até um jornal francês. Então, a radiação onde existe? Né? O pessoal acha que não tem radiação, por exemplo, no Japão, que não tinha antes do acidente de Fukushima. Mas não, radiação sempre existiu no mundo inteiro. Qualquer lugar que a gente vai, existe radiação. Ela vem principalmente aqui na Terra, do espaço sideral, né, que vem a radiação cósmica, o Sol, então, mesmo de outras galáxias, vem radiação que vem para a Terra. Esse é um dos problemas que astronautas têm quando estão em órbita. Eles têm uma dose excessiva de radiação. Por isso que não pode ficar muito tempo em órbita. Bem, como eu disse, também na Terra tem muita radiação. Por quê? Porque embaixo da Terra tem minério de urânio, tem tório, tem plutônio, minérios que emitem radiação de maneira natural. O corpo humano também tem radiação. Existe um experimento que foi feito pela Universidade de Harvard que demonstra que o corpo humano tem radiação também. Ou seja, a gente fala que ele é seguro, não. Ele também está me emitindo radiação. Ele também. Mas eu também estou passando a radiação para ele. Os alimentos também contêm muita radiação. Tem um experimento famoso, que ficou famoso agora, que a gente já conhecia antes, que tem certos alimentos que têm uma radiação específica mais alta. Por exemplo, um exemplo deles é banana, e o outro é castanha do Pará. Tem outros alimentos que também têm radiação. Arroz tem radiação também, churrasco tem radiação. Na água também tem radiação, principalmente na água do Brasil tem muita radiação. Eu tenho um laudo do DIN, Departamento Nacional de Pesquisa Mineral do Brasil, que demonstra que a água no Brasil é radioativa. Água mineral, né? Bem, agora quando eu falo em radiação, o pessoal fica em dúvida, o que é radiação e o que não é. Bem, são basicamente dois tipos, né? Tem a radiação ionizante e radiação não ionizante. Radiação não ionizante seria o quê? Luz visível é radiação. Calor é radiação. Ondas de rádio, que todo mundo sabe que tem televisão, tem rádio por aqui, também é radiação, mas é um tipo de radiação que a gente chama não ionizante, ou seja, ela não causa dano ao organismo. Agora, quando vai aumentando a frequência da radiação, por exemplo, luz visível não é, ultravioleta também não é, mas determinadas faixas de ultravioleta já podem ser consideradas ionizantes dependendo do tipo de tecido. Então, por exemplo, eu acho que todo mundo já ouviu falar que tomar muito sol dá câncer de pele. Por quê? Porque a radiação ultravioleta que vem do sol pode causar câncer. Mas a gente considera basicamente como radiação ionizante seria raio-x e radiação gama. Bem, aqui em Fukushima tem essa esse problema que teve na usina, ela está liberando vários tipos de radiação. As principais são radiação alfa, beta e gama. Alfa seria um núcleo de hélio, ou seja, 2 prótons, 2 nêutrons. Ele é uma radiação pesada, é a radiação que mais causa dano no organismo, mas justamente por ser uma radiação pesada, ela também é a mais fácil que a gente consegue parar. Uma folha de papel consegue parar essa radiação alfa. Ou seja, uma pessoa usando uma roupa normal, com certeza não recebe radiação alfa. Radiação beta é um pouco mais leve, seria um elétron ou um pósitron emitido em alta velocidade por um núcleo atômico. Essa daí é um pouco mais difícil, precisa de um pouco de alumínio. Alumínio, que é um metal não muito denso, já consegue parar. Mas o problema está na radiação gama, que radiação gama a gente precisa de concreto ou um material denso, como chumbo, aço, um material denso para conseguir parar esse tipo de radiação. E essa é o grande problema da usina de Fukushima, que está emitindo basicamente radiação gama. Bem, quando a gente vê notícias de radiação, a gente sempre escuta, né? Becquerel, Sievert. Agora, o que é uma coisa, o que é uma outra? Por que existe Sievert? Por que uma coisa eles medem Sievert? Por que uma coisa eles medem Becquerel? Por que é assim, assado? Bem, os dois são medida de radiação. A diferença o Sievert seria a dose de radiação que o corpo recebe. E o Becquerel é a dose de
radiação que uma determinada fonte emite. Então, por que existe essa diferença? Por exemplo, se a gente pegar uma fogueira e colocar um termômetro, vai dar uma temperatura. Mas não quer dizer que eu que estou do lado da fogueira vou ter aquela mesma temperatura. Essa temperatura medida na fogueira seria o Becquerel, seria o quanto de calor que está emitindo da fogueira. E o Sievert seria o quê? O quanto de calor que eu estou recebendo da fogueira. Por isso que existe essa diferença entre Sievert e Becquerel. Isso daí foi uma pergunta que me fizeram, que por que um é Sievert, por que o outro é Becquerel, por que isso, por que aquilo. Bem, agora, o que as pessoas também fazem um pouco de confusão é o que é um Sievert, o que é um micro-Sievert, o que é um milli-Sievert. Então, um Sievert equivale a 1000 millisieverts, que equivale a 1 milhão de micro-sieverts, como se fala no japonês. Eu vou falar um pouco de doses agora. Normalmente, o ser humano é exposto em torno de 2.000 a 3.000 microsieverts por ano. Aqui no Japão, seria em torno de 2.400 microsieverts por ano. Uma pessoa normal aqui no Japão que vive aqui. Como eu disse, pode receber radiação do Sol, radiação do espaço, radiação de alimentos, radiação da Terra, de minérios que vêm da Terra. Agora, as pessoas também perguntam o que é uma coisa que é, por exemplo, um raio-x dentário, quantos sieverts a pessoa recebe? Recebe 60, em torno de 50 a 60 microsieverts. Depende da dose, depende do local também onde é feito o raio-x. Uma tomografia expõe uma pessoa a cerca de 3.500 microsieverts. Ou seja, uma simples tomografia que a pessoa faz recebe muito mais radiação do que ela receberia o ano inteiro. A gente considera que uma pessoa normal pode receber até 10.000 microsieverts de maneira sem se preocupar com muita coisa, não precisa se preocupar. Ou seja, 3.500 microsieverts também não é um número preocupante. Uma viagem, por exemplo, uma viagem de avião entre Tóquio e Nova York expõe a pessoa a 200 microsieverts. Mas por que isso daí? Justamente pela radiação que vem do espaço. Ou seja, se a gente vai para Nova York ou então vai para o Brasil, seria um dobro disso, seria 400 microsieverts. Seriam quase 8 raios-x de dentes. Uma viagem de ida e volta para o Brasil. Ou seja, teve muita gente que foi para o Brasil achando que tinha radiação aqui, na verdade se expõe muito mais à radiação na viagem do que aqui. Bem, esse dado que eu botei aqui, Tsukuba, isso daí foi ontem à noite. Estava em torno de 0,15 microsieverts em Tsukuba. Agora tem um outro aparelho aqui de medição de radiação que está dando 0,15 aqui, agora, nesse momento.